tema da palavra é uma voz em meio ao vale, mas eu consegui aqui aprender no meu devocional, durante uns dias atrás, 7 pontos que, cara, tocaram muito o meu coração. Vamos ao texto. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 10, diz assim: Veio a mão do Senhor sobre mim, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale, e estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disseram, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre os ossos, dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu sobre a pele sobre pele, por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e pôs-se em pé um exército grande, extremamente forte, diz a minha versão. Senhor, essa é a tua palavra, e nós nos apegamos somente a ela e a revelação personalizada do teu Espírito, como só o Senhor sabe fazer. Oramos para que o Senhor traga espírito de entendimento e revelação sobre nós. Retire do nosso meio toda a distração, todo ladrão de semente seja retirado desse ambiente em nome do Senhor Jesus. E que possamos hoje receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém, amém, amém. Meus amigos, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui, lendo esse texto, eu acho muito engraçado porque quem é metido a estudioso da Escritura, ele quer arranjar algumas coisas, ele faz umas ginásticas, né? Uma vez eu vi um cara falando sobre esse texto, ele começou a dizer assim, isso aqui provavelmente é um cemitério de guerreiros. Houve uma batalha e muitos morreram, e aí, por isso que quando ressuscita guerreiros e tal. Mas o texto diz, me levou em espírito. Então não era um cemitério físico, Deus estava dando uma experiência ao profeta. Deus estava concedendo uma experiência espiritual, colocando ele num vale. Um vale geralmente é um terreno baixo, geralmente ele está entre montanhas, ele está baixo, é um vale. E aí, Deus leva ele a um vale, a uma depressão de solo, a um lugar baixo, geralmente, né, como eu disse, entre montanhas. E o que é mais interessante aqui é que é uma experiência. E toda experiência é um experimento. Então, quando Deus leva o profeta ao vale, quando Deus leva o profeta a estar naquele ambiente difícil, de morte, de luta, ele está levando para ensinar algo ali. Então, toda experiência é um experimento, não uma estadia, não morada. Deus não vai te levar a um vale para te fazer morar lá. Talvez você esteja passando por um vale, um momento baixo na sua vida, um momento difícil, mas eu quero te dizer que Deus ele é especialista em mudar ambientes. Deus é especialista em transformar realidades. Deus é o Deus que uma palavra que sai da boca dele pode mudar completamente tudo na nossa vida. E aí, o texto diz que esse vale estava coberto de muito osso. A linguagem bíblica é muito numerosa, eu acho isso muito top, assim, chique. Muito numerosos, estavam muitíssimos secos, ou seja, não existia nem um mínimo de condições
daquele lugar ser revitalizado, de haver vida naquele lugar. Sabe, pela quantidade de ossos, pelo estado que se encontravam, tudo aquilo, era impossível ter vida ali. Mas estava na cara que Deus queria fazer algo. Estava na cara que Deus queria levar o profeta ali para conceder a ele uma experiência, para ele aprender alguma coisa. E sabe o que isso fala no nosso coração? A primeira coisa que isso fala ao coração é: Deus gosta de nos dar experiência. E Deus gosta de nos fazer ver o que Ele quer fazer. E muitas vezes Deus está te convidando a uma experiência para viver algo com Ele que talvez você possa se assustar. É igual quando Ele desceu ao monte e tinha os raios, relâmpagos e trovões, e o povo olha a manifestação de Deus, o povo olha como Deus estava se apresentando e, cara, se assusta bastante. Mas sabe o que diz? Olha só, João capítulo 1, versículo 51. Diz assim: em verdade vos digo que daqui por diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa palavra o Senhor traz a Natanael. E depois em João 15 diz: não vos chameis servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. E a paz de Cal, Amós 3:7, que diz: certamente Deus não fará coisa alguma, a não ser que tenha revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem os seus planos, os seus desejos, as suas vontades, e Ele quer te pegar e colocar você dentro dos planos dele. Perceba que toda a doutrina bíblica está em você sendo incluso nos planos de Deus. Deus tem um plano para salvar a sua igreja, então Ele quer te pegar e colocar dentro da igreja. Deus tem um plano para salvar o seu corpo, então Ele quer te pegar e colocar dentro do corpo. Por isso que o termo usado é está em Cristo, ou seja, dentro. Então Deus, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é: cara, Deus quer que você veja o que Ele está fazendo. Não tem graça. É Ele fazer e você não ver. Deus, Ele quer te dar uma vida de comunidade. Você andar com Ele e você ser testemunha fiel do que Ele faz em você e através de você. Amém? Segunda coisa que a gente entende nesse texto de Ezequiel capítulo 37 é: Deus fez uma pergunta ao profeta. Ele disse: filho do homem, porventura esses ossos podem viver? Cara, isso aqui parece muito bobo, simples, mas tem uma matéria, uma disciplina, uma filosofia de estudo, talvez, que se chama retórica. Retórica é a arte de persuasão e comunicação. E Deus, Ele faz uma pergunta retórica, porque Ele já sabia a resposta, mas Ele queria que o profeta tivesse a resposta, que o profeta estivesse com convicção daquilo que ele estava fazendo ali. Imagina você, de repente, ser levado pelo Senhor a um ambiente, e aí você fala: cara, o que será que Deus vai fazer comigo aqui? Será que Ele vai me largar aqui, eu vou morrer aqui, eu vou passar o resto da minha vida aqui, nesse ambiente? Meu Deus, esse cemitério de ossos. Cara, isso é um nível de relacionamento muito pouco com o Senhor. É tipo assim, não sei se já aconteceu com você quando você era pequeno. Seu pai e sua mãe te levou a um lugar e falou: olha, fica aí que eu já venho, senta aí. Eu lembro que a minha mãe fazia isso no banco comigo. Chegava no banco, ela falava: senta aí rapidinho que eu já venho. Cara, e nunca era rapidinho. E demorava. Aí aquela mente de criança começava a pensar: será que ela vai me deixar aqui? Será que eu sou adotado e ela cansou de mim? Ela vai me deixar aqui? Será que ela vai não sei o quê? E a gente começa a pensar isso. E muitas vezes com Deus a gente é levado a esse tipo de pensamento. E Deus está fazendo uma pergunta retórica para ele. E a situação era impossível, um ambiente desfavorável, só existia uma lógica para você responder algo ali. E o profeta muito inteligente falou: Senhor, tu sabes. Esse vale de ossos secos pode reviver? E ele olha para o lado assim, ele olha para dentro de si e diz: Senhor, tu sabes. Se o Senhor me trouxe para cá, alguma coisa o Senhor quer fazer.
Alguma coisa o Senhor tem comigo. Então, vamos lá, tu sabes. Sabe por que essa é uma resposta muito sábia? Porque nos nossos desertos e nos nossos vales a gente tem a mania de dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Senhor, se o Senhor me desse 200 mil, 200 mil resolvia. Você é doido. Senhor, se o Senhor fizer assim, assim, assado, vai dar certinho. Eu já contei aqui a história do pessoal da fábrica do Bombom Garoto, que eles, a cada 1000 caixas de bombom, uma saía sem bombom. E aí foram, pesquisaram, fizeram tudo, e aí trouxeram uma balança de alta precisão. Aí agora, aquela balança de alta precisão, quando sentir a caixa leve, vai jogar os bombons. Beleza. Resolveram o problema. Aí, um dia, os técnicos e engenheiros foram visitar a loja, a fábrica, fazer uma inspeção. E aí, falaram, olha, e aquele problema lá da milésima caixa sair sem bombom? Foi resolvido, doutor. A balança deu certo? Falou, não deu não. E como que resolveu? A gente comprou um ventilador grande aí. Quando a caixa vazia passa, o vento sopra, não cai bombom. Aí já vem a outra e já enche. Sabe, parece simples, mas muitas vezes Deus é assim. Deus, ele age na simplicidade com a gente. Perguntas simples que trazem convicções profundas no nosso relacionamento com Ele. Então o Senhor vem e pergunta para ele, cara, pode reviver esses ossos? E esse é o segundo ponto, é essa convicção do que Deus está fazendo. Às vezes Deus ele vai te levar a ambientes, às vezes Deus vai te expor, às vezes Deus vai te saculejar de tal forma que você vai pensar e dizer, meu Deus, será que não sei se eu vou aguentar? Mas Deus ele está te dando uma experiência e está te dando uma oportunidade de você confiar nele, crescer na sua confiança, crescer na sua fé, amadurecer a sua fé, não ser mais uma fé infantil. A gente tem falado muito sobre isso, sobre a fé infantil. Aquela fé infantil que, se for de Deus, vai passar um carro vermelho aqui na frente. Se for de Deus, agora um carro verde. Não, se for de Deus, o Éder vai vir de camisa branca. Isso é infantil, gente. Se for de Deus, a palavra dele vai me guiar até a vontade dele. Se for de Deus, o Espírito dele vai falar e ministrar no meu coração. Isso é uma fé madura de alguém que é experimentado, conhece e confia no Senhor. Amém? Amém. Terceira coisa que aprendemos nesse texto. Deus disse, profetiza, ó filho do homem. E aí, um ponto começa agora a linkar no outro. Porque o fator dependência e confiança ativa o modo profético de Deus. E aí entenda o seguinte, que a palavra profética não é adivinhação, não é misticismo, não é revelação de CPF. A palavra profética genuína, verdadeira, é uma palavra que revela e expressa o coração de Deus e a vontade dele para nós. Deus não está de brincadeira com a gente. Deus não está tirando a gente para a comédia. Sabe, Deus vai te chamar para um lugar para que você não saiba de onde vem, de onde vai. Não, cara. Deus ele vai expressar a vontade do seu coração para você. Deus vai trazer as coisas do coração dele. Isso é uma palavra profética, pois quando Deus manda o profeta profetizar aqui, ele vai dizer o seguinte, você vai profetizar assim. E Deus começa a falar o que o profeta tem que profetizar. A palavra profetizar aqui no texto é a palavra nabar, no hebraico, que significa falar debaixo de influência, falar direcionado ao falar. Não é simplesmente o que eu quero falar, é o que ele quer falar, é o que está no coração de Deus. Por isso o profeta disse, então profetizei como me foi ordenado. Ele fala 2 vezes essa frase no texto. Sabe, a profecia, gente, é um negócio que o povo agora deu de
de o tratar como quem troca, como quem bebe água. Não, agora é a hora da profecia. Deixa eu te falar, se alguém disser para você, agora é a hora da profecia, está mentindo. Está mentindo. Sabe por quê? Porque você escolhe a hora que você vai falar com Deus. Agora, Deus não escolhe a hora que Ele vai falar com você. Quantas vezes você está no meio do seu dia a dia lá e brota uma palavra no seu coração? Todos os profetas bíblicos, quando falam de uma manifestação de palavra de Deus, sabe o que eles dizem? Ele fala assim, veio a minha palavra do Senhor. Foi a palavra que veio. Foi Deus que trouxe a palavra. Não é eu que chego aqui, aí eu espremo o céu. Éder, eis que te digo. Aí começa a falar umas coisas pro Éder. E pode fazer filha, que agora Sara, o Wellington, Rufa, agora, meu irmão. Pá. Irmão, se todo mundo escutasse a Deus como diz que escuta, as coisas estariam diferentes. Se todo mundo ouvisse o Senhor como diz que ouve, as coisas não seriam dessa forma. Quer uma prova? Quanto de profeta se levantou na eleição passada? Eu vejo o dragão vermelho caindo e o leão escrito Jair Bolsonaro. Aí o Bolsonaro perdeu. Vixe. Os profetas, saída pela direita, deu errado. E vira e mexe tem as profecias, o Rio de Janeiro vai acabar. A onda vai vir, eles só miram no Rio de Janeiro, graças a Deus, deixa eu parar quieto. Só o Rio de Janeiro vai acabar, porque a onda vai cobrir tudo, rapaz, e a onda que cobre lá é outra coisa. Sabe? Então, essas profecias, essas palavras, cara, não faz sentido, meus amigos. A palavra profética, ela é a expressão do coração de Deus. A palavra profética, ela é a expressão do coração de Deus. No período intertestamentário ali, no fim do livro de Malaquias, no Antigo Testamento, 400 anos se passam de silêncio profético. E aí João Batista, ele é o cara que quebra o silêncio profético. Ele é o cara que depois de 400 anos é levantado por Deus para trazer uma mensagem. E a Bíblia diz que João Batista veio profetizando, dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa era a expressão máxima do coração de Deus naquele momento. Quarta coisa que a gente tira desse texto do Vale de Ossos Secos, que está no verso 7, diz assim, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, osso se achegando a cada seu osso. Acho que eu li errado. Osso se achegando a seu osso. Então olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, cresceu carne, estendeu-se pele, pôs por cima, mas não havia neles o espírito. Deixa eu te falar uma coisa. O poder está na fala de Deus e não na nossa. Há um poder organizacional e criacional naquilo que Deus fala. Você pode botar para mim Gênesis capítulo 1, por favor? Gênesis capítulo 1, verso 1. É isso. No início criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. O que acontece é que eu posso falar, e nada pode acontecer. Porque a fala que tem poder é a fala de Deus. Muitos chamam desse capítulo de Gênesis 1 sobre o início do caos. Havia trevas sobre a face da terra. O Espírito pairava sobre ela, mas estava tudo desorganizado, estava tudo um caos. Até que a voz de Deus entra em ação e ele disse, haja e ouve. Ou seja, a voz do Senhor é uma voz criacional. Quando o profeta, então, pega a palavra do Senhor e coloca na sua boca e começa a profetizar aquilo que Deus falou, aí os ossos começam a se mexer. Aí os ossos começam agora a se organizar, cada osso no seu osso. E aí tendão, peles foram crescendo. Sabe, começou uma organização.
E esse é o quinto ponto, e a palavra de Deus organiza o caos. Não é a nossa palavra, sabe? Não é positivismo. E aí existe uma diferença, porque você pode usar a sua fala como convencimento e motivação, mas transformação e organização vem na fala de Deus e não na sua. Por exemplo, você pode, como técnicas de hipnose, começar a repetir coisas, fazendo uma autoindução e começar a dizer para você: eu sou rico, 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 eu sou rico. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser um pobre convencido que é rico. Porque a palavra de autoindução não vai transformar o seu ambiente. Não vai transformar nada ao seu redor. Pode transformar você. Você pode se convencer pelo que você diz, pelo que você pensa. Isso é hipnose. O cara vai começar a deduzir coisas. E aí as pessoas elas se tornam aptas elas se tornam... Elas aceitam as sugestões. E aí aquilo se torna algo forte. Por isso que a hipnose não acontece com todo mundo. Não é todo mundo que tem tanta receptividade assim a uma indução. E aí o cara que vai hipnotizar começa a falar isso: olha, você vai fazer isso agora. Você vai fazer aquilo outro agora. Você vai olhar para essa cebola e vai dizer que isso é uma maçã. E a pessoa começa a se convencer daquilo. Mas não é porque ela se convenceu daquilo que a cebola transformou em maçã. Ou seja, essa positividade, ela não tem a ver com a palavra profética. A palavra positiva motiva, mas não realiza. A palavra humana motiva, mas não transforma o ambiente. A palavra de Deus, sim, transforma o externo, transforma o ambiente, ela pode mudar tudo. No positivismo, eu torço para dar certo. Na fé, eu me posiciono debaixo de uma palavra. E aí, olha o que diz Salmo 33, 8. Diz assim: toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque Ele falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Em Romanos capítulo 4, verso 17, na parte B do versículo, a parte B é o segundo parágrafo, diz assim: o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Algumas versões dizem: chama as coisas que são como se já fossem. Sabe, o que acontece é que a gente precisa deixar com que a palavra de Deus reorganize as coisas. Deixar com que a palavra de Deus comece a trazer agora direções concretas para o nosso externo. E tem muito pastor que usa de hipnose, meu irmão. A pessoa está ali, às vezes, fragilizada, veio para a igreja, está com a cabeça pegando fogo, em crise. Aí ele começa: agora você vai começar a sentir isso. Agora você vai começar a sentir aquilo. Agora, olha, isso que você está sentindo e não sei o quê, é o Espírito te tocando. Ou então é Satanás que está na tua vida e não sei o quê. Olha esse formigamento. Imagina, o cara trabalha em pé, passa o dia todo em pé trabalhando. Aí chega na igreja, senta. Meia hora, a perna vai formigar, selado. Aí o cara diz... Ainda mais se for já depois dos 30, aí a circulação não está legal, metabolismo já... E aí diz: olha, tá vendo aí? O diabo está te pegando pelas pernas. Deixa eu orar. Cara, que isso. Sabe o que isso acontece? Esse positivismo, essa indução, ela acaba roubando a verdadeira experiência. Ela acaba roubando aquilo que é de verdade. E muitas vezes as pessoas elas gostam de dopamina, descarga de emoção, ao invés de um entendimento que vai transformar tudo. Em muitos ambientes, se eu trago uma palavra dessa, aí a pessoa: tá, legal, entendi. Tem que acreditar na palavra, ok. Mas se põe um fundo musical, baixa a voz, e aí começa a dizer: agora o Senhor quer que você derrame seu coração. A pessoa já não está bem, ela vem e chora. Chora, derrama, chora, 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 chora. E aí tem aquele... vou sair vitorioso. Mudou o externo dela? Nada. Continua a mesma coisa. Por quê? Porque se não mudar o entendimento, o externo não vai ser transformado só pelo positivismo, só pelo legalzinho.
Nós precisamos ter um tempo de chapação com Deus aqui, e orar, e adorar, e levantar as mãos, falar em línguas e tal. Mas se lá na sua casa, no seu quarto, você não tem tempo de oração, se você não tem vida nas Escrituras, não vai adiantar o tempo que você tem aqui na igreja. Porque não vai gerar transformação genuína, verdadeira. Não vai adiantar. Não vai adiantar. A sexta coisa que a gente precisa entender nesse texto. Então agora o profeta, ele entende a direção de Deus, entende o lugar onde Deus está levando ele, tem um entendimento do que Deus quer que ele faça, então agora ele começa a falar. Ele começa então agora a falar aquilo que Deus falou, ele começa a usar a palavra como munição. E aí o que acontece verso 10, e profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e vieram e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. Deus não quer apenas te fazer viver. Deus quer te dar um propósito de vida. A sua vida não é só pagar boleto, meu irmão. Sua vida não é trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. Comer, dormir, trabalhar, pagar boleto. Comida. Não, a vida tem mais coisas boas pra gente. Alguns que não acreditam nem em céu nem inferno dizem que o inferno é aqui na terra. Rapaz, que besteira. Tanta coisa boa na vida para a gente viver. Não é só festa. Existe muita guerra, muita luta. Mas tudo isso faz parte do nosso amadurecimento. Muitas vezes, quando a gente começa a entender os nossos desertos, os nossos vales, a gente começa a dar muito mais valor para as coisas que Deus tem nos dado. É só você perguntar, quanto vale um segundo? Você quer saber o valor de um segundo? Pergunte para aquele cara, corredor profissional, que ficou em segundo lugar por causa de um segundo. Você quer saber quanto vale uma mãe? Pergunte para alguém que já não tem mais, a sua. Você quer saber quanto vale sentar numa cadeira? Pergunte para alguém que já perdeu as pernas. Sabe, então a gente precisa valorizar algumas coisas que Deus tem nos dado. Por quê? Porque Deus, ele nos levanta para um propósito. Como nós lemos aqui, aquele caos, aqueles ossos espalhados, aquela confusão, aquele vale, aquele lugar baixo, onde habitava a morte, debaixo de uma palavra de Deus e de um sopro do Espírito, fica de pé um exército numeroso. Sabe, o nosso caos organizado por Deus irá nos surpreender quando nós ficarmos de pé. Amém. A nossa confusão, os nossos pecados, mas alinhados pelo Espírito, você vai ver o quanto de coisa boa Deus colocou em você. Quanto de coisa legal Deus colocou em você. E aí, o que a gente precisa? De um sopro do Espírito. E olha só o que diz aqui, Romanos 8, 26. Todo mundo conhece o verso de Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Esse verso, todo mundo fala ele isolado, né? Todas as coisas cooperam, ou seja, só porque a gente é crente, tudo vai dar certo. Não é isso. Quero te mostrar esse contexto lindo e precioso aqui. Vamos lá, Romanos 8, 26. O pessoal da live fica escutando o croque d'água aqui. Diz assim, olha só, Romanos 8, 26. E da mesma maneira o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele é, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque antes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. E o predestinou, este também chamou. E os que chamou também justificou. E os que justificou também glorificou.
Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha isso. Primeiro ele intercede por nós. Então Deus ele começa um tempo de adequação. É por isso que você é muito confrontado. E eu também. É só retórica, tá? E nós somos muito confrontados pelo Espírito de Deus. Por quê? É adequação. Qual é a adequação de Deus? Qual é a meta de Deus? É que todos nós sejamos a imagem do seu Filho. Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Todos sermos semelhantes a Jesus. Todos sermos a imagem e semelhança de Jesus. Jesus é o molde perfeito. Ele é a nossa meta. Então, o Espírito, então, a gente não sabe orar como convém, porque na nossa oração, na nossa busca, na nossa santidade há pecado. Na nossa busca há orgulho. Na nossa oração, meu irmão, quantas vezes a gente não já orou de forma orgulhosa? Tiago diz, pedis e pedis mal, porque vocês pedem para os vossos próprios deleites. Então, olha só, ele começa esse período de adequação. E aí fala que ele sonda os corações. Qual? O meu e o dele. O Espírito Santo, ele sonda o coração de Deus. Ele sonda o meu coração. E aí ele pega a vontade de Deus e vem para estabelecer no nosso coração. E aí ele começa a interceder por nós. E aí ele traça uma rota a partir de Jesus. E aí quando nós entendemos tudo isso, entramos nessa rota a partir de Jesus, começamos a viver dentro do princípio, dentro do propósito que por ele foi estabelecido. E aí acontece uma coisa, nós nos tornamos imparáveis. Porque ele diz que agora todas as coisas vão cooperar. Ele diz agora que se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende então que em nosso caos, quando recebe um sopro do Espírito, tudo se organiza. E a gente agora começa a andar numa rota que vai direto ao coração de Deus. E aí eu quero encerrar com isso aqui. No versículo 11 ao 14 do capítulo 37 de Ezequiel, Deus então, depois de toda essa profecia liberada sobre a vida do profeta, ele vai fazer agora a aplicação. Ele diz, olha, então me disse, filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. E eis que os nossos ossos se secaram, pereceu a nossas esperanças. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diz, assim diz o Senhor, eis que abrirei os vossos sepulcros e farei subir a vossa sepultura, o meu povo, e vos trarei de volta a sua terra. E sabereis que eu sou o Senhor, que eu vos abri os sepulcros e vos fiz subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Porei vocês na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor, que fiz e disse tudo isso. A aplicação aqui é simples. E primeiro, ele quer te tirar do ambiente de morte. O ambiente de morte nem sempre é só lá no mundo. O ambiente de morte, às vezes, pode estar dentro da sua cabecinha. Um ambiente de desistência, um ambiente de dor, um ambiente de acusação, um ambiente de peso, um ambiente de marcas do passado, e aí você começa a carregar aquilo como um cadáver apodrecendo dentro de você. Ele fala, olha, eu quero primeiro te tirar de um ambiente de morte. E a segunda coisa que ele fala ao povo de Israel, ele fala assim, eu quero te reposicionar na terra. Eu quero te levar de volta ao lugar para onde eu te chamei. Eu quero trazer vocês... Sabe, nesse contexto, Israel estava toda despedaçada. Alguns estavam no cativeiro da Babilônia, outros estavam jogados, vivendo como mendigos pela cidade, queimada, destruída. E aí Deus começa a profetizar no cativeiro, dizendo, olha, eu vou reagrupar vocês. E nós vamos reposicionar a vida de vocês. E por último ele fala, e aí eu vou derramar do meu espírito, então vivereis. Parece clichê religioso, né? Mas uma vida no espírito é a verdadeira vida. Eu conheço um cara que está ganhando o Brasil. E dinheiro também.
Famoso pra caramba. Viajando norte a sul, leste a oeste dessa nação. Show, 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 fazendo show, fazendo show, fazendo show. Tem dinheiro, tem tudo o que ele quiser. Mas ele já não tem mais o Espírito Santo. E aí várias vezes ele me liga. Teve uma vez que ele me ligou e eu fiz ele jogar a cocaína dentro do vaso sanitário da descarga para eu poder ver. Porque o cara está afundado em depressão. Não é o dinheiro que vai te fazer feliz. Não é a casa própria que vai te fazer feliz. É se você tiver o Espírito Santo de Deus. Aquele que sonda os corações, que organiza o caos. Ele sim vai te fazer feliz. Você pode ficar de pé? Fique de pé, feche seus olhos.